Olá, querido, graça e paz. Nós estamos aqui nesse momento para trazer uma palavra ao seu coração. Sei que a gente não pode estar juntos presencialmente, mas nós escolhemos essa plataforma para poder trazer uma palavra ao seu coração. Afinal, nesses dias que nós estamos ouvindo tantas coisas, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos parar, debruçar nesse livro que é a palavra de Deus, e precisamos pedir para que Ele venha nos direcionar e nos orientar. Então, antes da gente começar, nós vamos falar hoje a respeito do profeta Joel e a mensagem que está nesse livro. Se você inclusive quiser abrir a sua Bíblia, pegar um caderno para você anotar aquilo que Deus vai falar ao seu coração, mesmo o seu celular. Enquanto você pega aí, eu quero orar por você, amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser gratos ao Senhor por essa oportunidade que estamos tendo de declarar a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque em meio a tantas coisas, nós, como cristãos, sabemos que podemos ouvir a Tua voz através das Tuas Escrituras. Que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos acalmar, que mais que tudo o Senhor venha nos dirigir à posição que nós devemos tomar como igreja nesses dias. Nós cremos que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, e que verdadeiramente haja entendimento e revelação da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos guia por toda a verdade, traga entendimento, traga orientação, traga luz. Nós declaramos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É o que nós oramos. Que o Senhor venha visitar o meu irmão, onde ele estiver ouvindo essa palavra, e que ele receba da parte do Senhor aquilo que o Senhor quer falar. No nome de Jesus, amém. Amém. Abra sua Bíblia em Joel. Se você ainda não abriu, vai abrindo aí. Nós cremos nessa palavra de Joel. Esses dias nós estamos deixando o Senhor falar aos nossos corações. Lá em casa nós tiramos um tempo maior de consagração. Não sei se você está fazendo isso aí na sua casa, mas eu te oriento a fazer isso. Eu e a Sara precisávamos entender algumas coisas da parte de Deus e decidimos orar. E quando a gente começou nesse período de oração, o Senhor me trouxe esse livro de Joel. Eu já ouvi alguns pastores ministrando, eu não creio que é mera coincidência. Eu creio que essa mensagem de Joel é muito atual para nós nesses dias. E Joel capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo: essa, pois, é a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Essa é a palavra do Senhor que está sendo dirigida para você nesse instante. E ele diz o seguinte: ó anciões e autoridades, ouvi o que vos tenho a dizer, e todos os habitantes de Judá escutai. Já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Deixa eu fazer uma pergunta para você que está escutando essa palavra aqui. Você já viu, ou você já ouviu, alguém já te contou, seus pais ou seus avós, de algo que está acontecendo como está acontecendo nesses dias? Uma pandemia que atingiu as nações da terra. Para onde nós olhamos, de todos os lados, nós estamos vendo pessoas desesperadas, mudando seu comportamento, ficando em casa, de quarentena, esperando tudo isso passar. Eu acho que nós ainda não vivemos um tempo como este, mas por isso que a palavra de Deus ela é atual. Billy Graham ele diz o seguinte, que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã, e verdadeiramente é atual. Joel ele vai falar de um juízo que o povo de Deus estava vivendo por causa da praga dos gafanhotos e da seca. Nós estamos vivendo um juízo de Deus por causa do coronavírus, e nós cremos que para esse tempo o Senhor nos pede a mensagem de Joel, arrependimento. Joel, para você que não sabe e não conhece, quero falar um pouco sobre Joel. A mensagem desse profeta, durante os 3 capítulos, é muito pouco, dá para você ler em casa nesses dias. Está vindo o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor vem. Se arrependa.
Senhor está falando para nós esses dias que está próximo a sua vinda e que é tempo de nós consertarmos, é tempo de nos arrependermos. Pastor, mas essa pandemia é um sinal, Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Só que nós precisamos entender que isso é um juízo da parte de Deus. Nós precisamos entender que isso é um aviso, isso é um prelúdio de algo que está acontecendo. Da mesma forma que Joel, ele usou a exemplo a praga de gafanhoto, ele usou a exemplo a seca que estava vindo naqueles dias, como um pretexto para falar da volta de Jesus e da igreja se preparar, da igreja, sabe, se mudar, transformar. Naquela época não era igreja, mas era o povo de Judá. Mas aqui eu estou falando para você que é a igreja do Senhor Jesus, que nós precisamos entender tudo isso, esse juízo de Deus, porque, querido, a Bíblia toda fala de pequenos juízos de Deus, pequenas intervenções de Deus, onde o Senhor procurava com tudo aquilo ensinar o povo a se voltar para Ele, a largar a autossuficiência, a independência e se arrepender pelas suas práticas, se arrepender pelas suas atitudes. Esses dias, o Senhor está nos convocando para nós nos arrependermos. O Senhor está nos dando uma oportunidade de arrepender antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor. Mas virá o grande e terrível dia do Senhor. Então nós precisamos nos preparar. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração, ministrou ao meu coração? Que o Senhor não está querendo nesses dias ver tantas lives, o culto online, apesar que é isso que nós estamos fazendo. Mas o Senhor não quer que você fique tão ligado a essas coisas. Sabe, não é tempo de nós, como ministros, como pastores, como cristãos, ficar apenas, sabe, falando ou compartilhando de palavras de paz, de palavras de ânimo, de palavras positivas, apesar que foi isso que nós fizemos na semana passada. Nós declaramos a palavra de Deus, nós te lembramos de versículos onde o Senhor nos garante paz, que excede todo o entendimento, onde o Senhor nos garante, sabe, provisão, onde o Senhor nos pede para buscar Ele em primeiro lugar, onde Ele fala para nós termos esperança e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós fizemos isso, mas por causa desse tempo de consagração, o Senhor me levou a entender que o Senhor, Ele quer muito mais que isso. A palavra de ordem do Senhor é arrependimento, conserto, mudança, posicionamento da igreja. Sabe, o livro de Efésios, Paulo, ele vai falando, olha, desperta, ó tu que dormes. Nós precisamos despertar e entender, sabe, tudo aquilo que o Senhor está falando. Joel, ele descreve um momento, uma terrível praga de gafanhoto que atingiu o seu país, e ele veio devorando tudo isso. Você pode encontrar isso no capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E se não bastasse essa praga de gafanhotos, ainda veio uma seca que deixou pessoas e animais sem alimento. Sabe o que ainda aconteceu nos dias de Joel e que está acontecendo agora? As ofertas no templo pararam. Versículo 9 do capítulo 1 diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, e os sacerdotes e ministros do Senhor estão imputados. Nós, como ministros, eu como pastor, nós estamos vendo esses dias, é claro que nos entristece não podermos estar juntos aqui, né? Não poder falar com vocês pessoalmente, né? Quantos estão felizes por começar mais um domingo na presença do Senhor? Mas você está aí da sua casa, e eu creio que o melhor lugar, ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Ele estará. O Senhor está aqui, nós estamos aqui, mais de 2 reunidos. Você talvez vai assistir com a sua família reunida, mas mesmo que sozinho, você precisa entender que você está diante da presença do Senhor, e isso precisa ser motivo de você se alegrar. Mas nós estamos tristes por causa da situação que está acontecendo, e é momento
de nós começarmos a chamar e a clamar por arrependimento. Se você for ver o versículo 14, o capítulo 1 diz assim: promulgai um santo jejum e convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. É momento da gente parar tudo aquilo que a gente está fazendo e clamar ao Senhor. É momento de nós clamarmos ao Senhor. Volta um pouco, o versículo 5. Ele diz assim: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele é tirado da vossa boca. Ébrio significa bêbados, embriagados de vinho. Eu sei que vinho na Bíblia fala sobre alegria, mas o que o profeta está chamando a atenção aqui é sobre pessoas que estão se distraindo, embriagando com outras coisas e não se enchendo do Espírito de Deus. Paulo ele diz: não vos embriagueis de vinho, mas que se você for embriagar, que você venha se embriagar do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, parar de estarmos distraídos com tantas coisas e entender uma única coisa necessária: nós precisamos nos voltar para o Senhor. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. É tempo, querido, de nós rasgarmos o nosso coração, não as vossas vestes, mas o nosso coração, e converter ao Senhor. A palavra conversão está falando de mudar a nossa direção, fazer uma conversão. Se nós estamos indo por um caminho, nós precisamos mudar. O que o Senhor está querendo para nós como igreja é um posicionamento diferente. Tudo está acontecendo, há um recado, há um sinal de Deus para nós. Nós precisamos mudar. A igreja do Senhor nesses dias precisa se posicionar. O Senhor Jesus nos deixou aqui com uma missão de preparar este lugar para a sua volta. Ele diz: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa mensagem nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Olha o que diz o versículo 14. Eu vou ler em outra tradução, para que você entenda melhor. Versículo 14 do capítulo 2. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações novamente ao vosso Deus. Falando de uma possibilidade de Deus trazer misericórdia a partir do nosso arrependimento e ainda trazer uma bênção sobre nós. É possível que nós possamos ainda voltar a nos reunir juntos. Por que eu estou falando isso? Que palavra desanimadora é essa? Não. Depois que passar essa crise, dessa pandemia, vai vir uma crise ainda muito maior. Aliás, já um anúncio dessa crise, a crise econômica, vai atingir muitas pessoas, muitas casas, muitas famílias. Talvez vai chegar, vai bater na porta da sua casa, vai bater na porta da sua família, e nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. É para todos nós, ninguém está isento disso. Versículo 16: reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Sai o noivo e a noiva, isso é, os recém-casados, dos seus aposentos nupciais. Sabe, essa semana nós tivemos boas notícias
2 mulheres que estavam grávidas deram à luz. E a palavra de Joel, ela é atual para essas mulheres, para essas crianças que nasceram. Está falando para nós reunir todos, inclusive as crianças que ainda mamam no peito. Sabe, ninguém está fora, ninguém está isento. Todos nós precisamos, até mesmo os noivos recém-casados. É tempo de eu fazer isso, é tempo de fazer aquilo. Não é tempo de nós nos arrependermos, sabe, em jejum, em lamento, em pranto, porque o Senhor está nos dando uma oportunidade antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor, Ele é misericordioso, o Senhor, Ele é compassivo, e nesses dias como igreja nós precisamos entronizar a Ele, precisamos chamar a atenção dEle. Para a gente avançar aqui, não quero ser repetitivo nessa palavra, mas eu quero que você entenda. Joel, ele está falando de um juízo de Deus que estava sobre aquele povo, a praga de gafanhoto e a seca. Eu estou falando para você de um juízo de Deus que está sobre a terra, que é essa pandemia. Segunda coisa, Joel, ele fala de um arrependimento. E eu estou falando para você de um arrependimento que nós precisamos ter, que nós precisamos buscar para que o Senhor traga a sua misericórdia. Isso é todos nós. Sabe, o coronavírus, ele está aí. A minha palavra para você, olha, não tenha medo, não se desespere, não por causa dele, mas se desespere por causa do juízo de Deus. Sabe, se desesperem na presença do Senhor, se desesperem por causa da santidade de Deus, se desesperem porque eu me incluo nessa, nós como igreja, nós temos nos distanciado um propósito de Deus, e nós precisamos de um conserto, e nós precisamos desesperadamente clamar ao Senhor, para que Ele nos dê mais uma chance, para que tudo isso, quando passar, venha servir, sabe, para que eu e você venhamos ser novas pessoas, novos cristãos, novos pais, novos maridos, novos filhos, novos irmãos, novos amigos. Claramente fala do dia do Senhor e do arrependimento, mas não para por aí. Versículo 28 do capítulo 2, Joel, ele diz o seguinte: e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Josué, ele está aproveitando para falar de um avivamento. Querido, todo avivamento, ele precede um arrependimento. Todo avivamento precede um avivamento. E eu e você, nós precisamos entender. Nós já estamos falando aqui na igreja desde janeiro: intimidade, unidade e avivamento. Nós não sabíamos que o Senhor nos iria conduzir dessa forma para que viesse o avivamento. Nós estamos buscando intimidade com Deus. Você está fazendo isso na sua casa. Você está nesses dias, creio eu, restaurando o seu sacerdócio, sabe, buscando a face do Senhor, entrando no seu quarto, fechando a sua porta, sabe, fazendo cultos domésticos com a sua família. Muitas pessoas estão se reconciliando com Jesus nesses dias. Glória a Deus por isso. Agora eu estou falando para nós, eu e você em unidade, buscarmos juntos, porque essa é a palavra, em unidade, em assembleia solene. Nem que nós não estejamos no mesmo lugar, nem que nós não estejamos juntos aqui no templo, mas você na sua casa e eu aqui, nós no mesmo propósito, em unidade, clamando arrependimento, clamando para que o Senhor se volte, rasgando o nosso coração diante do Senhor. Nós cremos que virá sim um avivamento.
Sabe, depois dessas coisas, depois de que coisas? Depois de um concerto com Deus, depois de um posicionamento, depois de uma conversão, de uma mudança de atitude, depois dessas coisas, o Senhor virá mais uma vez e Ele trará um avivamento. Várias vezes na história nós lemos e ouvimos falar sobre avivamentos. Eu estou falando para você neste domingo que virá um avivamento, mas a partir de um concerto nosso. Esse avivamento já está acontecendo em muitos lares, esse avivamento já está acontecendo em hospitais, esse avivamento já está acontecendo em meio a pessoas que estão na área da saúde, que estão entendendo que tudo isso está acontecendo, está fora do controle das mãos deles, mas não da mão de Deus. Estão se voltando para Deus, estão se voltando para o Senhor, estão, sabe, se voltando realmente para aquele que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode agir. Já está acontecendo, querido. Só que o meu papel e o seu, até de fato todas essas promessas acontecerem. Sei que aqui está falando sobre Pentecostes, já começou a acontecer. O Senhor lá em Atos 2 derramou, sabe, o seu Espírito sobre toda a carne. O apóstolo Pedro, ele faz menção em Joel 2, mas nós também podemos viver essa promessa, querido, para as nossas vidas. Nós podemos viver esse avivamento nas nossas casas, nós podemos viver esse avivamento na cidade de Unai, nós podemos viver esse avivamento em nossa nação, mas depende de nós como igreja nos posicionarmos, depende de nós como igreja tomarmos a nossa posição. Quero voltar com você um pouquinho aqui no versículo 20 do capítulo 2, que a palavra de Deus diz o seguinte: mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, eu lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o mau cheiro, subirá a podridão, porque agiu poderosamente. Versículo 25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Estou vendo muitas pessoas nesses dias falar que tudo isso aconteceu, que os culpados são os chineses, que esse vírus veio de lá. É interessante porque aqui está vendo mais ou menos o mesmo lado, no versículo 20. Mas você pode pensar que isso veio por causa das iniquidades. Está certo, foi por causa da iniquidade dos homens, não só pelos chineses, mas por causa das iniquidades de todos nós. Você pode pensar que isso está vindo porque é o diabo que está se levantando. De fato, sabe, o diabo, ele está cumprindo a sua agenda, porque ele também tem uma agenda. João 10:10 diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ele está matando pessoas, está destruindo lares, famílias, alegria. Ele está roubando provisões. Vamos enfrentar uma crise. Só, querido, que a gente não pode se esquecer que Deus também está agindo nesses dias. Versículo 25 diz que o meu grande exército, está falando dos gafanhotos que eu enviei contra vós outros. Deus, querido, está fazendo isso. Deus, ele é soberano. Vai ler a palavra de Deus. Deus, ele é soberano. Sabe o que diz lá em Salmos 24? Nós, inclusive, aqui na igreja estávamos meditando sobre Salmos 24.
Lá no início diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele fundou os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ao Senhor, querido, pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos aqueles que nele habitam. O Senhor está no controle de tudo. Sabe qual que é a nossa meditação? Quando nós, alguns dias, estávamos lendo Salmo 24, é que o nosso propósito não encerra aqui, mas ele logo em seguida fala: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Nós vamos, querido, subir ao Monte Santo do Senhor. O nosso foco não precisa estar aqui nas coisas dessa terra, mas nas coisas do alto. E é para tudo isso, para a eternidade, que o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Jesus, ele está voltando todos os dias para algumas pessoas. E nós precisamos ter a sensibilidade para essas coisas que estão acontecendo. Deus já está fazendo, Deus já está agindo. A nossa posição nesses dias de juízo de Deus eu estou falando para você como igreja do Senhor, a nossa posição é nos colocarmos de joelhos. A nossa posição é em arrependimento, rasgar o nosso coração. Deus, ele está no controle de tudo está nas mãos de Deus. Ele está querendo fazer algo, ele está nos despedaçando, ele está fazendo a ferida, mas ele em breve, ele vai nos sarar. Mas tudo isso, querido, precisa servir para um posicionamento, para uma mudança de comportamento minha e sua. A gente tem que parar de falar que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar maravilhoso. E sabe qual que tem que ser o nosso discurso? Volte para o Senhor, volte para a palavra de Deus, volte para aquilo que está escrito aqui, porque o Senhor, como nós lemos aqui, o Senhor com um sopro, ele pode, mandar embora esse vírus. O Senhor, ele pode fazer grandes coisas, mas nós não estamos aqui, na condição de, impressionar Deus na parede, falar: Deus, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor tem promessas para a minha vida. Não, nós estamos na condição aqui de nos humilhar e falar: Deus, por favor, tenha misericórdia de nós. Deus, por favor, não deixe que isso alcance as nossas vidas. O Senhor, querido, está passando por nós nesses dias, e Ele vai nos medir. Nós não podemos nos achar em falta. Nós precisamos ter e manifestar a medida de Cristo nesses dias. Então Joel, ele fala do dia do Senhor, do juízo de Deus. Ele fala de arrependimento e ele fala de avivamento. Nós estamos vivendo o dia do Senhor, o juízo do Senhor. Nós precisamos agora viver o arrependimento, para que venha de fato um avivamento e para que pessoas voltem inteiramente para o Senhor. Mas pastor, eu não preciso dessa palavra, eu estou no Senhor. Será que você está mesmo no Senhor? Será mesmo que você tem certeza da sua salvação? Será mesmo que você tem certeza que você está pronto? Será mesmo que você tem certeza que você se encontra irrepreensível para a vinda do Senhor? Eu quero te convocar, da mesma forma que Joel convocou aquele povo. Quero te convocar, você, membro da Igreja Batista, você, membro da Igreja do Senhor, você que pertence à Igreja do Senhor, aonde você estiver, a você se arrepender, a você rasgar o seu coração, a você buscar a face de Deus. Aonde você está, você que acabou de ouvir essa mensagem, quero te convidar a fechar os seus olhos.
Você vai ouvir uma canção agora. E essa canção ela tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos fazer, com a atitude que nós precisamos ter durante esses dias. Lembre-se que a nossa posição é de joelhos diante da face de Deus, diante do trono de graça que eu e você podemos chegar com confiança. Nossa posição é clamar: Deus, graça e misericórdia para esse tempo. Para tudo que você está fazendo agora. Feche seus olhos. Ouça essa canção. E comece hoje a se posicionar de maneira diferente. Se conserte, se arrependa. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração diante de Deus. Renuncie aos teus sonhos e viva os deles. Abandone a tua fúria e aviva o teu espírito. Desista do ouro, insista em entrar pro teu quarto e buscar a face dele. Entre pro teu quarto pra buscar a face dele. Pare tudo que está fazendo e apenas dobre os teus joelhos e clame a Ele até que Ele te norte. Pare tudo que está fazendo e apenas dobre os teus joelhos, e clame a Ele até que Ele te norte. Faça isso, querido, faça isso. Pare tudo que está fazendo. Pare aquilo que você está fazendo. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Clame a Ele até que Clame por arrependimento. te note. Clame para que o Senhor venha e com um sopro Até que mande Ele embora venha. tudo isso que esteve até acontecendo. Até que Ele venha. Clame para que quando Ele passe, Ele se arrependa, Ele deixe uma Eu vou bênção. clamar, eu vou clamar. Se Até desespere que assim. Ele venha. Tema sim, mas Até tema. que Ele Tema o venha. Todo-Poderoso. Tema Deus. Até que Ele venha. Não tema a crise. Não tema a morte. Até Não que tema. Ele venha. Não tema esse Eu vírus. vou Mas tema ao clamar. Senhor. Eu vou clamar, eu vou clamar a Ti. Tema e tema. Pare O juízo de tudo que Deus. está fazendo. Apenas dobre os teus